Não há outro igual a ti, que me capturou com tão grande amor, que me ama igual a ti. Não há outro, não há outro, não há outro, Senhor. Tu me amas com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas. Tu me amas simplesmente porque tu me amas. Com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas. Tu me amas simplesmente porque tu me amas. Pequeno ajuste. Agora? Aleluia. Vou usar o microfone hoje só para dar uma ajuda aqui por conta dos volumes externos. Os sons que veio. Também vai te ligar o fone, não vai te ligar. Tem que botar para funcionar. Vamos orar? Sentados mesmo como vocês estão. Feche seus olhos. Maravilhoso, Deus. Maravilhoso. Antes de qualquer coisa, nós queremos dizer que nós te amamos. O Senhor é a nossa vida, é o nosso tudo. O ar que respiramos. Cada passo que nós caminhamos, cada centímetro que nós pisamos sobre essa terra. Cada minuto de vida, Senhor. Nós colocamos na Tua presença. Cada minuto, Senhor. Cada minuto nós queremos estar contigo. Cada minuto nós queremos buscar a Tua presença mais e mais. Cada minuto, esse tempo natural, nós queremos mergulhar naquilo que é espiritual. Mergulhar em Ti, conhecer a Tua glória, conhecer a Tua graça, conhecer a verdade que só o Senhor tem. Nós Te adoramos, Deus. Agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Agradecemos por estarmos também em nossas casas nesta noite. Te agradecemos por Teu amor tão grande em nossas vidas. Te agradecemos por Tua graça tão infinita e maravilhosa. Te agradecemos por tantas coisas maravilhosas
que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela paz que entra, pelo descanso, pela confiança do Teu amor. Nós confiamos demais no Teu amor e somente nele, porque é Ele que nos sustenta dia após dia, no meio de tantas adversidades que a vida nos apresenta. Mas nós te agradecemos, porque em cada uma das adversidades nós somos mais que vencedores, por causa de Jesus Cristo, que nos amou. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, por todos os dias que nós temos estado na Tua presença. Nós te agradecemos por Tua graça infinita, por Teus dons maravilhosos, pelo Espírito Santo, que é o dom inefável de Deus em nós. Nós te adoramos por isso, Deus. Te glorificamos sim, de verdade, amado da nossa alma. Estamos aqui, juntos, ainda que separados fisicamente, mas juntos, alguns pela internet, mas todos pelo mesmo Espírito. O Espírito que está em nosso coração e coloca em nós o desejo de conhecer a Deus cada vez mais, buscar a Tua presença cada vez mais. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém, queridos? Boa noite para quem está aqui. Boa noite para quem está em casa. Você que está em casa, se o áudio estiver ruim, você avisa que a gente tenta aumentar o volume. Estou achando meio abafado, acho que agora melhorou. Um pouco. Uma hora certa. Essas coisas elas são comuns e naturais. Muitas vezes nós nos preocupamos demais com essas coisas naturais quando elas saem do nosso ritual, saem da nossa forma de fazer as coisas rotineiramente. Então hoje eu resolvi dar essa mudada para poder a gente sair da rotina, mostrando que não tem existe um ritual específico de culto ao Senhor. Culto ao Senhor é o coração. Eu já estive em igrejas onde a unção estava poderosa, caindo assim, as pessoas sendo manifesta a glória de Deus, e eu não estava sentindo nada. Estava totalmente distante. Eu já tive lugares onde não parecia ser local de manifestação da presença de Deus. Tipo assim, no meio da multidão, no comércio, no meio, dentro de um ônibus, por exemplo. Ou até mesmo em cultos que pareciam tão simples, tão sem muito significado emocional, sem muita emotividade. Mas Deus estava falando comigo. Uma das vezes mais transformadoras que eu recebi um som de Deus sobre a minha vida foi de um homem que ministrava a palavra assim, sentado como eu estou fazendo, com voz simples. Mas as palavras que saíam daquele homem eram poderosas, e naquele dia elas transformaram a minha vida. Elas mudaram completamente. Sem emotividade, sem choros, sem tremores, sem muita coisa que trazia animação para as pessoas, mas as palavras eram palavras verdadeiras, palavras de vida. Foi isso que eu
busquei naquele dia e tenho buscado até hoje. É isso que eu busco também apresentar às pessoas que muitas vezes sentam para me ouvir. Não algo que vai emocionar você simplesmente, mas algo que vai tocar no fundo do seu coração e vai abrir os seus olhos para a verdade. Para a verdade. Coisa poderosa é a verdade. Mas o que é a verdade de fato? E nós vamos falar sobre isso hoje. Como conhecer a verdade? Como conhecer a verdade? Abra sua Bíblia em João 8. João 8 tem um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Muitas pessoas até falam, mas nem sabem se é versículo ou não. Mas é um fundamento. João 8:31. João 8:31 e 32. Diz assim: E Jesus dizia aos judeus que criam nele, aos que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E outro versículo ainda aqui em João, ele fala: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A nossa luta hoje, a nossa dificuldade hoje, é compreender em nossas vidas aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. E aí nós estamos falando como pessoas espirituais, como filhos de Deus, aqueles discípulos que criam nele. Ele falou assim: se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E aí vocês conhecerão a verdade e ela vos libertará. De quê? Da mentira. Qual é a verdade e qual é a mentira na sua vida hoje? E eu estou falando de coisas do dia a dia. Não estou falando de uma mentira que você contou para alguém e você precisa contar a verdade para ela. Isso é necessário. Essa verdade ela vai libertar você desse problema que está aí na sua vida. E nós sabemos que a verdade liberta, mas muitas vezes nós ainda pensamos em mentir. E mentimos algumas vezes, achando que essa é a forma mais fácil de escapulir, de ludibriar, de sair daquela situação embaraçosa. Só que a gente sempre cria uma situação mais embaraçosa ainda. Essa verdade é uma verdade no âmbito natural. Eu quero falar para vocês que existe uma verdade espiritual estabelecida e que nós precisamos aprender a andar nessa verdade. Existe um filme bem antigo, eu achei ele bem interessante. Ele inclusive se torna em alguns momentos uma alegoria, uma história, uma ficção, e é um filme de ficção, naquilo que a gente possa entender com relação ao mundo espiritual. Nos anos 90 foi lançado um filme chamado Matrix. Nesse filme é interessante que as pessoas que estão no mundo, elas de fato não estão. O mundo todo é uma grande fantasia. E o mundo real ele é bem pior.
É um mundo dominado por máquinas e as pessoas são como baterias. Bem, quem assistiu sabe. Tem uma parte desse filme que é bem enigmática, quando o personagem principal ele vai falar com uma criança que entorta colheres. E aí ele pergunta assim, como é que você entorta a colher? E a grande frase da criança para ele é muito simples, a colher não existe. Ela é uma construção, um programa. E aí o filme todo faz essa comparação daquilo que é o mundo verdadeiro fora da Matrix e o mundo da Matrix. Como isso pode servir para nós hoje? Se eu disser que as circunstâncias na sua vida hoje que envolvem você, que lhe trazem tristeza, que lhe trazem enfermidade, que lhe traz dor. Se eu disser para você que essas circunstâncias não é a verdade, isso é a mentira. Se eu disser a você que muitas vezes se acha pobre, que a pobreza na sua vida é uma mentira do diabo, que essa não é a realidade. Aí você me diria assim, então pastor, me diga qual é a realidade. Qual é a verdade? E aí eu entro com o versículo de Jesus, conhecereis a verdade e ela te libertará. A palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Aquilo que ele disse, aquilo que ele é, aquilo que ele falou, aquilo que ele fala, é a verdade. E assim como naquele filme que o jovem programador precisava acreditar para poder sair da Matrix, a gente precisa acreditar na palavra. Lá é ficção, não existe, é um filme. Mas aqui é uma realidade, eu creio. Uma realidade na qual nós precisamos conhecer a verdade para que nós sejamos livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi o que ele falou. E Jesus, tudo o que ele falou foi verdade. Todas as coisas, as pessoas não compreendiam, a começar pelos discípulos que não compreendiam, e muitos de nós ainda hoje não compreendemos a totalidade. Por quê? Porque é difícil lidar com a verdade quando tem tanta mentira à nossa volta. Ainda mais nos dias de hoje, dias de tantos fake news. Fake news é uma palavra bonita, né? Fake news quer dizer mentira. Simplesmente isso, mentira. E o mundo hoje tem sido dominado por mentira. Pessoas de todos os lados ficam dizendo aquilo que acham que é e que não é. E cada um faz a sua teoria da conspiração segundo as suas próprias ideias, segundo aquilo que acha, e coloca isso na internet, e as pessoas muitas vezes ficam assistindo isso e passando e acreditando como se fosse verdade. As pessoas elas mentem tanto que você muitas vezes quando vê atores, os filmes, e você vê eles em entrevistas sem estar representando, você não sabe se eles estão representando ou se eles são de fato aquelas pessoas. Fica difícil saber porque eles são tão bem em representar e mentir, as pessoas são tão bem em viver a mentira, que fica difícil saber quando existe a verdade. Só que tem um parâmetro de verdade para a gente andar. E esse parâmetro é a palavra. A palavra é a verdade. Tudo foi feito pela palavra. Se você voltar um pouquinho em João, volta em João primeiro. João primeiro diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Essa palavra verbo aqui, no original, ela é logos. O original que foi escrito por João, que é uma palavra grega. Significa verbo ou palavra, mas não só palavra, uma palavra específica. E aí João utilizou esse sentido de palavra porque ele quis dizer a palavra que gerou todas as coisas. No princípio era o verbo. Se a gente for lá para Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazias, e disse Deus, haja luz e houve luz. Haja é o logos. Então sempre houve uma verdade estabelecida anteriormente ao mundo que nós conhecemos hoje. A ciência ela tenta descobrir o que aconteceu antes daquilo que ela chama de Big Bang, uma grande explosão onde começou todas as coisas. O que havia antes disso? Será que havia alguma coisa? Só que a palavra já diz, porque Deus já mostrou lá atrás, na Moisés. No princípio, criou Deus os céus e a terra, ou seja, as coisas que nós conhecemos hoje como mundo natural, elas foram criadas através da palavra no mundo espiritual, pela palavra que saiu da boca de Deus. E essa é a verdade. Como é que você sabe? Eu creio. Eu creio nessa verdade. E quando eu comecei a crer nessa verdade, a minha vida mudou, porque eu pude compreender coisas, pude enxergar coisas que estão além da vida natural, pude andar em coisas que estão além dessa vida natural. Por quê? Porque eu conheci a verdade. E não é tão difícil, sim, de conhecer a verdade. Até porque a verdade hoje é uma pessoa. Você pode se relacionar com ela e perguntar a ela as coisas que você quiser. Jesus é a verdade. Só que uma coisa é quando você lê os textos aqui na Bíblia. Outra coisa é quando você lê e você estuda e você compreende. Outra coisa é quando essa palavra, ela entra no teu coração, ela explode dentro de você e ela muda a sua forma de pensar. Ela entra no teu mundo e transforma o teu interior. Essa palavra viva, ela tem um outro nome no grego. Essa palavra no grego se chama rema. É uma palavra que entra dentro do seu coração, que só você sabe. Que ela explode dentro de você e muda, ela mostra a você uma verdade que de fora você jamais compreenderia. Ela abre o teu entendimento para enxergar algo que de fora você jamais enxergaria. Ela abre o teu entendimento para um lugar dentro de você que você só enxerga quando você fecha os olhos. E como é que se enxerga quando se fecha os olhos? Aí eu posso usar até uma frase de um outro escritor, não cristão, mas que era muito sábio, que ele dizia: o essencial é invisível aos olhos, porque só se enxerga bem com o coração. Bem, quem conhece o livro sabe de que eu estou falando. E é uma verdade essa. Quando nós olhamos para dentro de nós, e nós buscamos a comunhão com o Espírito Santo, e nós cremos que Ele está em nós, e nós primeiro precisamos crer, e nós vamos desenvolver essa fé em nosso coração. O Espírito Santo em nós, ele começa a trazer para nós o entendimento de coisas eternas. Ele começa a trazer para nós o entendimento de coisas que estão para serem reveladas a nós, que já estão prontas. Porque no mundo espiritual, naquilo que é eterno, naquilo que é a verdade, todas as coisas já foram estabelecidas por Deus com o propósito de nos abençoar. O propósito de abençoar você. Só que é preciso você acessar isso. E o único meio de acessar, pela fé, é crendo, não tem outro caminho. E o crer é um local que está bem mais profundo do que as suas emoções carnais.
A sua alegria, a sua tristeza, o seu chorar, o seu sorrir, o seu ficar com raiva, o seu ficar calmo, isso são emoções da sua vida. E elas não estão ligadas, digamos assim, elas não dependem da verdade. Porque a verdade, ela é imutável. A verdade que é a palavra de Deus, ela é imutável, ela foi estabelecida antes da fundação do mundo. E as coisas que Jesus falou se cumpriram, se cumprem, se cumprirão, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, está fora desse plano, dessa condição que nós vivemos. Nós precisamos começar a acreditar nisso. Precisamos começar como seres espirituais que somos, como seres eternos que somos, precisamos mergulhar numa vida que seja do Espírito. Precisamos buscar a verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade de quem Deus é, ela vai nos libertar do natural que nós somos. Jesus falou algo semelhante a isso em João 16 também. João é um dos evangelhos mais... Para mim, dos evangelhos, ele é o mais profundo. Enquanto Mateus está ali mostrando a divindade de Jesus em meio aos judeus, Marcos, uma cópia dele, Lucas mostra aquele Jesus que cura, que trouxe as parábolas, que andou sobre a terra. E aí na teologia tem as definições mais específicas sobre isso, mas quando eu leio os evangelhos, eu percebo o interesse em cada um deles demonstrando um lado de Jesus, mas em João, ele mostra uma singularidade, ele mostra um João que estava... Ele mostra uma pessoa falando de alguém que encostava no peito dele. Mostra alguém falando de alguém muito próximo. E tão próximo que Mateus esteve com Jesus. Não tão próximo assim. Marcos e Lucas não estiveram com Jesus, escreveram posteriormente. Mas João esteve desde o princípio. Então ele estava ali do lado, com Jesus, acompanhando de perto. Mas muito mais do que isso. Ele, mesmo antes de Jesus ser crucificado, ele tinha aquele amor por Jesus. E ele pôde perceber isso de volta. E quando você olha para alguém com olhos de amor e essa pessoa tem amor por você, a coisa flui com mais facilidade. E João entendeu isso em Jesus. Até o final. E se você for ler as cartas de João, então você vai ver também o quanto havia amor nele. Quanto ele procurava demonstrar esse amor de Jesus. Desculpe. Em João 16, ele fala assim: eu ainda tenho muito para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Se ele disse isso para os discípulos que andavam com ele, imagine para nós. Quando eu começo a entrar na minha comunhão com Deus, eu começo a orar e fico lendo a palavra. No meu coração eu percebo tantas coisas, tanta profundidade que existe em Deus e que eu não consigo enxergar. E aí o Espírito Santo veio com esse versículo para mim e fala assim: você não pode suportar ainda. Você não compreende ainda. Você não tem a capacidade de compreender isso. Mas continua. À medida que você for tendo maturidade, a verdade ela vai sendo clareada ao seu coração. Continua mergulhando nesse rio do Espírito. Continua. E quanto mais eu vou, mais o Espírito Santo tem aberto meu coração para a vida em Deus. E quanto mais ele tem aberto meu coração para a vida em Deus, quanto mais eu tenho enxergado a verdade em Deus, eu fico triste quando eu olho e vejo quantas pessoas nas igrejas, nas religiões, perdendo tempo com coisas pequenas.
perdendo tempo com coisas tipo dinheiro, riquezas, status, carro, casa, sei lá, tantas coisas da natureza, coisas não só naturais, mas coisas que são frutos da carne mesmo. Glutonarias, prazeres do mundo, vaidades, nossa, tantas coisas. Gente preocupada se está ficando velho ou não. Para que se preocupar com que idade você tem, se você é eterno? Para que se preocupar se você vai 50 anos? Ah, 50 anos é meio século. O que é meio século para quem vai viver a eternidade? Hã? Entenderam como é diferente quando a gente começa a compreender a verdade de Deus? Para que você preocupar com as necessidades da sua vida, quando a verdade diz que Ele, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Por que se preocupar com coisas que acontecem no seu corpo, como enfermidades, se a palavra diz que Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e enfermidades? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras, por suas feridas, nós fomos sarados, nós fomos. Ele voltou no passado, porque aquilo que ele falou lá para Isaías vale para nós hoje, vai valer daqui a 50 anos, se o mundo chegar a 50 anos. A verdade, ela é eterna. E quando nós conhecemos a verdade eterna, nós somos libertos da mentira temporária. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus eterno. O Espírito Santo que está em nós quer nos ensinar verdades eternas, princípios eternos, que tem a ver com amor, que tem a ver com perdão, que tem a ver com livrar as pessoas de irem para o inferno, que é eterno, a morte eterna, de fazer as pessoas conhecerem o Deus da glória, o Deus que é amor, amor eterno. Precisamos parar de nos preocupar com mediocridades evangélicas, com brigas de templos, de prédios, de marcas, de igrejas. Precisamos aprender a perdoar mais, a amar mais, a ter mais domínio próprio, ter mais compaixão. O Espírito Santo veio para nos ensinar essas coisas. Porque ele diz aqui, versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Queridos, Deus, o tempo todo, desde Gênesis, Ele tem o desejo de manifestar aos homens quem Ele é. Quando Deus fez Adão, que caminhava com Ele pelo jardim, Adão foi feito menino, sem conhecimento das coisas, mas ele conhecia Deus. E estavam se conhecendo, porque conhecer é um processo. Ninguém conhece ninguém do dia para a noite. Ninguém conhece ninguém pela internet, né? Muito menos. Se de perto já é difícil conhecer alguém, imagine de longe. Conhecer requer convivência, dia a dia, passo a passo com as pessoas, relacionamento. E se assim muitas vezes é difícil, porque nós mudamos
no decorrer dos anos, nós fazemos escolhas diferentes. Se no decorrer dos anos já é assim difícil, com pessoas que muitas vezes estão próximas de nós, imagina com pessoas que nós não vemos. Mas por isso que Deus, ele sendo muito esperto, e com a necessidade que ele tem de mostrar para nós quem ele é, ou seja, a verdade, ele vem durante o Velho Testamento procurando se mostrar através de Abraão, através de Moisés, através de José, através de Davi, através dos profetas. E os homens sempre procurando andar naquilo que é natural, naquilo que acham que sabem o que fazer. Sempre foi assim. E aí veio Jesus, o próprio Deus encarnado, desceu, o Logos, a vida de Deus se fez, se materializou, andou sobre a terra com qual objetivo? Procurando trazer para nós o entendimento e a verdade de quem Deus é. O tempo todo ele falava isso, falou assim: eu vim para trazer para vocês as coisas do Pai. Imagina Jesus com 12 anos no templo, falando com os sacerdotes, os escribas, e debatendo com ele. Imagina a dificuldade daqueles homens letrados para fazer um menino entender que aquele menino não entendia nada. E aquele menino fazendo aqueles homens sábios entenderem que eles não estavam enxergando nada, porque um estava focado na mentira da religiosidade, enquanto o outro estava focado naquilo que ele estava começando a enxergar do Pai. Tanto é que quando Maria foi buscar ele, ele falou assim: convém fazer a vontade do meu Pai. 12 anos. E ela deixou quieto. E aí então ele foi, começou a ministrar, ele sentava, e as multidões sentavam aos seus pés. Ele dizia assim, acho que ele pensava assim: como é que eu vou fazer, Espírito Santo, para ensinar esse povo a verdade? Como é que eu vou fazer? E ele começava: vejam bem, o reino de Deus é semelhante. Ele pegava: é semelhante a uma semente que você planta e ela vira uma planta. Você entende o que é plantar? Você sabe como botar uma semente lá e ela planta, você vai regando e ela vira uma árvore e depois você vai e se alimenta dela. O reino de Deus é desse jeito. Isso aqui precisa ser plantado dentro do seu coração. E ele falava assim: o reino de Deus é igual o terreno de um homem que foi plantado várias coisas. Foram plantadas, ele semeou uma planta de trigo, mas aí veio o inimigo dele, semeou joio. E ele falou assim: deixa crescer os dois, que quando tiver grande, a gente vai poder saber separar, porque pequeno é tudo igual. E assim ele foi tentando explicar para as pessoas, falando. E os discípulos chegavam para ele e falavam assim: mestre, explica-nos a parábola, porque nós não entendemos. Explica para nós. A voz é dada a conhecer o reino de Deus. Vem cá, olha. A semente é o mundo, o semeador é a palavra. E ele ia explicando. O seu coração é a terra. Compara uma coisa com a outra. Vai entendendo aí. Fácil não foi. E aí, depois que ele foi levado aos céus, ele falou assim: eu não consigo explicar tudo para todo mundo. Como é que eu vou juntar todo mundo no canto só para poder explicar isso? A palavra está escrita, mas é preciso algo muito mais profundo. É preciso algo que vá fazer com que essa verdade ela seja revelada dentro de você. É preciso de algo que não venha de fora para dentro, mas algo que vá de dentro para fora e mude o seu interior. A verdade ela não pode ser simplesmente falada ao seu ouvido. Você jamais vai compreender. Para que você creia nela inteira de fato, ela tem que explodir dentro de você. Ela tem que ser rema na sua vida. Então Jesus falando, para resolver esse problema de vez, tem uma solução. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, que vai habitar dentro de cada coração. Aí ele vai mostrar para você a verdade. Porque quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, assim como Jesus não falava de si mesmo. Jesus ele falava aquilo que ele viu no Pai.
o Espírito Santo também não fala de si mesmo. Ele fala daquilo que ele vê no Pai. E dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Porque o Espírito Santo sabe todas as coisas. Se ele sabe, pastor, por que ele não me diz logo? Será que você acreditaria? Porque o princípio do conhecer a verdade é o acreditar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que importa é que aqueles que se cheguem a Ele creiam que Ele existe. Lembra da Matrix? No começo do filme, dão para ele uma pílula vermelha e uma azul. Escolhe uma. Uma você esquece tudo, outra você vai ser liberto. Mas será que é? Perguntou o homem. Só tem um jeito de saber. E aí ele escolheu ser livre. Mas naquele filme, que eu mencionei no começo, da Matrix, tinha um homem que ele foi o traidor da história. Vou dar spoiler. Pode dar porque o filme tem mais de 30 anos. Não tem? Uns 25. Matrix. E aí tem um homem que no final do filme, a frase dele foi a seguinte, ele disse assim: eu não gosto da vida fora da Matrix. Eu quero estar lá dentro. Lá é mais confortável, lá é mais seguro. Eu não gosto da verdade, eu quero viver a mentira. E a gente assistiu o filme e a gente odiou aquele cara, porque ele traiu qual é o nome do personagem mesmo? Neo. Ele traiu o Neo porque ele queria viver a mentira. E aí hoje nós temos várias situações onde nós falamos às pessoas assim: olha, Jesus ele quer libertar você. Libertar de quê? Eu faço o que eu quiser da minha vida. Olha, Jesus ele quer tirar você do caminho do inferno e levar para o céu. Ah, esse negócio de inferno não existe. Não vi, não voga. Olha, Jesus, ele diz que se você for por esse caminho de pecado, você vai acabar se destruindo mais. Ah, que nada, tem mais alguém curtir mesmo enquanto eu sou jovem. Daqui a pouco eu fico velho, a vida acaba e pronto. Acabou, morreu. Já era. Volta pro pó. Assim pensa as pessoas. Só que hoje nós conseguimos enxergar e nós conseguimos crer que existe uma verdade espiritual que nos traz uma paz. Que nós andamos nela. E nós conhecemos ela e nós sabemos que nós somos libertos. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só que não é só entender. É preciso crer. É preciso buscar ao Senhor. É preciso se desprender do mundo natural. É preciso mergulhar numa condição em que a verdade de Deus ela seja o norte da sua vida. Isso não quer dizer que você vai ser também um isolado do mundo. Até porque não tem nem como se isolar no mundo mais hoje em dia. Todo canto está cheio de gente. Né? Tem pode fugir mais. Só se for para o fundo do oceano, as regiões ainda não exploradas. Mas não tem como fugir disso. E Davi, no Salmo, acho que é 119, ele fala assim: se eu subir, se eu tomar as asas da alva, se eu mergulhar no mais profundo abismo, se eu subir ao mais alto céu, descer, se eu andar pelo vale, onde eu estiver, ali tu me encontrarás. Porque não tem a ver, e aí Davi compreendeu isso, com o mundo natural. Tem a ver com a presença do Espírito Santo dentro de nós, mostrando algo que é eterno. Então não tem a ver com sua circunstância.
E aí eu volto para fazer o entendimento dentro de você daquilo que é verdade, daquilo que é mentira. Que quando você compreende quem Deus é, quando você compreende a grandeza dele e o amor que ele quer manifestar a você, a graça que ele quer manifestar a você, o tanto que ele cuida e zela e preza por você, e o tanto que ele quer cuidar da sua vida, o tanto que ele quer que você não sofra. Quando a gente entende isso, a gente entende a necessidade que é andar na palavra, na verdade. Por quê? Porque ele é que vai iluminar os nossos olhos para que a gente não vá se ferir mais, para que a gente não vá se machucar mais, mas principalmente para que a gente não sofra a condenação eterna. Precisamos mergulhar mais para entender a verdade. E o Espírito Santo ele foi enviado ao mundo para habitar dentro de nós. E aí não tem a ver com a estrutura física, com uma igreja, com um prédio, com parede, com som, com microfone, com sei lá o que mais. Não tem nada a ver com nada externo. A verdade que o Espírito Santo quer mostrar a você, a verdade, o rema que ele quer mostrar a você, que vai libertar você da sua vida natural e levar você para uma condição espiritual e eterna, essa verdade ela só é revelada dentro do teu coração. Não tem outro lugar. E ele disse assim, quando vocês viram os homens falando do reino de Deus, está aqui ou está acolá, não sigais, porque o reino de Deus está dentro de você. Não existe reino externo, não existe estrutura física. A igreja não vai para o céu, prédio, placa, nome, denominação, título. Se eu creio no céu. Agora, se eu quero viver a mentira, se eu gosto do que é do natural, se eu gosto do movimento, daquilo que satisfaz a minha alma aqui na terra, aí eu esqueço o que é eterno. E aí eu vou lutar, matar e morrer por coisas que vão ficar. E assim as pessoas têm vivido hoje. Gastado tempo e esforço naquilo que não produz vida, naquilo que não tem valor eterno. Precisamos aprender a entrar numa condição em que o Espírito Santo cada vez mais mostre em nossos corações aquilo que é eterno, aquilo que é vida, aquilo que é a verdade. Aleluia. Quando eu começo a falar sobre isso na minha mente, e dentro de mim arde cada vez mais o desejo de buscar, de me aprofundar, de me jogar nessa condição libertadora de vida, que é uma condição de vida no Espírito. Porque a vida da terra, ela se torna pequena, não insignificante. Ela tem o seu valor, mas ela não exerce a pressão, a coerção que existe no mundo hoje. A pressão por ser rico, a pressão por ser isso, a pressão por ser aquilo, a pressão. Por que a pressão? Porque aqui o tempo vai passando. Eu lembro de uma irmã que chegou para mim uma vez e falou assim, ô pastor, ore por mim, eu estou com 40 anos, ainda não atingi o meu ministério ainda. Falei, irmã, Moisés com 40 anos ainda estava matando o egípcio. Depois ele passou mais 40 no deserto. Com 80 foi que ele foi libertar o povo. Passou mais 40 caminhando. Não, irmã, fica tranquilo, você está começando agora ainda. Se prepara, mergulha em Deus. Aquilo que você vai ser em Deus, o seu ministério, como você está dizendo, ele vai se manifestar quando você estiver pronta. Mas ele jamais vai se manifestar se você não se aprontar, se você não mergulhar em Deus, se você não buscar uma vida em Deus. Você não vai compreender as coisas de Deus se você não tiver comunhão com Ele. E esse é o problema hoje das pessoas que querem as coisas de Deus sem Deus. Querem bênçãos, querem Deus me dá riqueza, Deus me dá carro, Deus me dá aquele concurso, Deus me dá aquele emprego, Deus me dá. E Deus fala assim, mas e nós? A gente vai sentar para ter um relacionamento, um love nós dois, que hora? Ah, Deus, agora não, eu estou ocupado. Eu tenho pouco tempo aqui na terra. Aí Deus fala, se você aproveitar muito o seu pouco tempo na terra, você vai se esquecer do tempo eterno que nós vamos ter juntos. Ou não.
Depende de você, mas eu estou aqui. Eu sempre estive, sempre vou estar, porque eu sou eterno. Eu sou Deus. É você que está rodopiando feito peru em véspera de Natal. Olha para lá e para cá. Ou como eu falei no ano passado, é você que está nesse carrossel que roda, roda e não sai do canto. Interessante do carrossel é que você tem a sensação de que está andando, né? Porque ele está se movimentando. Mas não é um caminho. Porque o caminho faz você sair do lugar. O caminho faz você sair do ponto A para o ponto B. O C, o D, e aí você vai galgando outros novos caminhos. Carrossel não. Carrossel você fica só girando. Pode ser a velocidade que for. É igual corrida de Fórmula Indy. 400 km por hora. Velocidade, pressão no corpo deve ser algo imenso. 2 horas, 3 horas, quanto tempo dura uma coisa daquela? Sabe não? Sei lá, vamos botar aí 3 horas de corrida a 400 km por hora. Quantas voltas eles dariam no planeta? Por aquilo que pareça, é uma velocidade imensa, um gasto de combustível imenso, motores super potentes. Eles não saem do autódromo. Velocidade incrível, só pelo prazer da velocidade. Só pelo prazer da ultrapassagem, só pelo prazer da adrenalina. É divertido? É. E assistir já, eu acho massa. Mas é muito natural. E comparando, eu estou fazendo com Jesus agora, comparando para que você entenda. Você pode correr 400 por hora na vida. Você pode ser o cara mais desenrolado de tudo. Você pode não estar andando no caminho. Você vai estar andando em círculos. Porque quando você chega lá no final, eu já vi pessoas que chegaram no final, se esforçaram muito para ter muitas coisas. Muitas coisas. Chegaram lá no final, rodeados de coisas. Do jeito que nasceram, vão terminar. Miserável, pobre, cego e nu. Não miserável de riqueza. Miserável não é o fato de você não ter riqueza. Miserável é uma condição anterior. Você chegar lá no final, sozinho. Brigado com os parentes por causa do dinheiro. Os filhos brigados com ele por causa da herança. Sem amigos porque era avarento. Ninguém quer chegar perto dele. Sem amor, porque amor era perda de tempo. Sem nada. Que resultado tem isso? Aí eu me lembro da biografia que eu li de John Wesley, um dos maiores pregadores do Evangelho do mundo, meados de 1950. E no final da biografia dele fala que John Wesley poderia ter ganho milhões com os livros que ele escreveu. Aquilo que John Wesley fez na Europa mudou a cultura de um continente, de um país. A pregação de John Wesley mudou muito da Inglaterra e da Europa. E quando ele morreu, ele estava num sobrado emprestado. Tudo que ele tinha, pessoal dele, era uma chaleira de prata e outra coisa lá que eu não lembro agora. 2 coisas assim bem insignificantes dele. O resto era tudo. Mas o que isso me fez para o Evangelho? O tanto que ele amou, o tanto que ele falou a verdade. Ele não estava preocupado com o tamanho do prédio que ele ia deixar, o ministério grande que ele ia deixar para a posteridade. Ele não ficou preocupado com o legado do nome dele. Porque nem o Espírito Santo ele fica preocupado com o legado dele. Porque a preocupação do Espírito Santo é mostrar quem o Pai é. Homens que servem a Deus de verdade, eles não querem saber do nome dele, da fama, do estado, da roupa, do carro. Eles querem que as pessoas conheçam quem Deus é. Por quê? Porque isso tem valor eterno. Ah, pastor, então eu não vou viver a minha vida? Claro que vai viver. Vai fazer as coisas que tem que fazer. Vai estudar, vai comprar, vai casar, vai vender, vai fazer concurso, vai fazer o que tem que fazer. Mas no seu coração, dentro dele, você tem que ter o entendimento. O entendimento é a certeza de que aquilo que realmente importa são as coisas eternas. Porque essa é a verdade. E quando nós conhecemos ela, ela nos
descoberta. Amém? Para concluir, João 6. João 6, versículo 63. Nós temos que acreditar cada vez mais e buscar o entendimento, o conhecimento da pessoa, eu vou repetir, pessoa do Espírito Santo em nós. Porque Ele hoje é o responsável por fazer com que a verdade de Deus seja manifesta em nós. Por isso que, quando eu compreendi isso, eu tenho dedicado os últimos 20 anos e vou dedicar os próximos 50 que eu vou viver nessa terra ainda. Eu acho. Jesus não voltar antes. Dedicado a fazer com que as pessoas compreendam da necessidade de conhecer o Espírito Santo, de ter comunhão com Ele. João, ele fala aqui, em João 6, 63, porque o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. 64, mas alguns não creem. Jesus sabia desde o princípio que o havia de entregar. E aí uma outra questão. O que eu quero enfatizar aqui é o Espírito é o que vivifica. O Espírito Santo foi enviado a nós por Jesus para trazer essa vida para nós. Preenchimento. No versículo que fala assim, Deus colocou a eternidade no coração do homem para que dele não se esquecesse. Todo homem dentro do seu coração, ele tem um entendimento, ele tem necessidade, ele tem uma alegoria que a gente usa, de ter um buraco dentro do homem que só pode ser preenchido pelo tamanho de Deus. O que é isso? É a necessidade de conhecer aquilo que é eterno. A noção de eternidade só o homem tem. Por quê? Porque ele foi criado de um ser eterno. Essa noção de eternidade. E aí os físicos tentam provar isso fora do tempo, antes, depois do Big Bang, tentam enxergar alguma coisa, buracos negros que levam a outras dimensões e tal. Existe, não existe? Vai ser provado, não vai ser provado? Isso tudo, por mais que seja provado, mas sempre vai estar no âmbito do natural. Mas existe uma condição eterna que o Espírito Santo quer mostrar a nós, espiritual, para nos fazer entender que essa vida aqui não é tudo. E todo mundo tem essa noção dentro de si. Que essa vida aqui não é tudo. E alguns tentam inventar várias outras coisas, várias outras teorias, várias outras religiões, várias outras coisas, mas o entendimento desse Deus, o Deus Altíssimo, que Abraão encontrou, que vários outros homens e outras culturas também encontraram, esse Deus Altíssimo, eterno, Ele quer se manifestar para nós, para nos trazer para perto dEle. E para isso Ele enviou o Espírito, para que esse canal ficasse aberto, o canal para a gente buscar e conhecer essa verdade. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, porque as coisas de Deus são misteriosas. As coisas de Deus são misteriosas, mas isso é mistério. As coisas de Deus são misteriosas para quem não conhece Deus. Quando você conhece Deus, as dúvidas do seu coração, Ele vem explicar para você. Ele vem mostrar. Se você não puder compreender ainda, ou se não for o tempo, Ele vai dentro do seu coração com toda a verdade, trazer uma palavra rema, dizendo para você assim, sossega, se acalma, não é o momento, você não está pronto, ou trazer um entendimento que vai acalmar o seu coração. Mas isso a gente só consegue através da comunhão com Ele.
Práticas espirituais. E aí não tem como eu não ministrar aqui, botar o bando e falar assim: práticas espirituais são práticas eternas que nos levam a compreender a eternidade de Deus em nós. Práticas espirituais nos levam a abrir o nosso entendimento, romper com a nossa caixinha, para a gente entender mais quem Deus é. Uma das práticas espirituais mais libertadoras. E aí eu vou encerrar mesmo agora. Nós vamos tomar a ceia hoje. Uma das práticas espirituais mais libertadoras se chama a oração em línguas. Ao contrário do misticismo, das dificuldades que as pessoas criaram a respeito da oração em línguas, é uma prática muito simples e que traz uma liberdade de entendimento para nós. E é uma das práticas mais poderosas que Deus deixou para nós. Por quê? Porque ela é tão espiritual, ela é tão espiritual que ela vai além do nosso entendimento natural. É por fé. Quando eu oro em línguas, Paulo fala assim: aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Aquele que ora em línguas ora no Espírito. Estou eu aqui, está Deus aqui, no meio tem a minha mente. E a minha mente ela sempre está atrapalhando com perguntas. E aí o Espírito Santo dentro de mim, ele usa a oração em línguas para fazer uma oração direta, um link direto, um canal direto do meu coração, da profundidade do meu ser para Deus, sem passar pela minha mente, porque minha mente é questionadora. E a oração em línguas vai lá, e aí essa oração em línguas ela vai e abre esse canal direto com o Pai. Através do Espírito Santo ele faz isso. E uma vez que ela abre esse canal direto com o Pai, vai fluir em mim coisas espirituais e eu vou compreender mais da vida em Deus. Esse é o papel, a função da oração em línguas. Quem pode orar em línguas? Quem crê. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você crê, você ora em línguas e ela abre esse canal. Aí Paulo fala assim: aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. E ela é tão importante, eu vou ter que abrir esse versículo. Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Quando Paulo explica sobre oração em línguas. 1 Coríntios 14, 14. Ele fala assim: porque se eu orar em línguas estranhas, ele fala aqui, mas é oração em línguas, o meu espírito ora de fato, mas o meu corpo fica infrutífero. Por quê? Porque é do espírito para o espírito. A mente e o corpo não são desenvolvidos, é para o desenvolvimento do espírito. O espírito ele precisa ser desenvolvido, ele precisa crescer também. E ele fala assim depois: que farei, pois, irmãos? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, ou seja, com a mente. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. Eu quero falar a você aqui uma coisa chamada mas. E aí eu coloco aqui uma questão de ordem. Que farei, pois, irmãos? Eu tenho que orar primeiro com o espírito, mas eu também oro com a minha mente. Eu tenho que orar primeiro com o cantar e salmodiar e buscar a Deus primeiro através do espírito e depois através da mente. Por quê? Porque a verdade espiritual é a verdade primeira e o início das coisas. Por isso a necessidade da oração em línguas. Quando eu oro em línguas, eu estou orando primeiro a verdade de Deus na minha vida. E depois a verdade de Deus, do meu espírito, ela vem para a minha mente e aí eu compreendo as coisas. E quando eu compreendo isso, sabe o que acontece? Eu entro num lugar chamado feito, num lugar de descanso. Eu entro naquele lugar que Davi entrou, que ele fala assim: estarão 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Eu entro naquele lugar onde ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansa. Eu entro naquele lugar onde Paulo falou assim: as circunstâncias, elas não devem dizer nada, porque eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Quando eu entro nesse mundo espiritual, eu entendo que quando nós estamos vivendo a verdade de Deus, quando eu perco, eu ganho. Quando eu sou o último, eu fico o primeiro. Quando eu morro, eu
vivo. Mas como é que isso funciona, pastor? É por fé, por milagre, não tem a ver com o natural, com as coisas desse mundo, é algo que é espiritual, mas é uma verdade. E quando nós conhecemos essa verdade, ela nos liberta. Amém? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A palavra é a verdade. Você pode não acreditar. E você tem todo o direito de não acreditar. Você é livre. Mas eu hoje acredito e sei que a palavra é a verdade. Não a palavra simplesmente teológica, estudada minuciosamente, mas a palavra revelada ao meu coração. E aí quando eu compreendo essa verdade, eu começo a me relacionar com Deus e mais essa verdade vai ser manifesta dentro de mim. E eu tenho andado numa condição em que cada dia é uma novidade. Cada dia eu tenho andado numa novidade de vida. Cada dia Ele tem mostrado algo novo para mim. E quanto mais eu mergulho na prática da oração em línguas, mais o mundo espiritual tem se aberto aos meus olhos. E mais eu tenho entrado num lugar de descanso. E mais eu tenho compreendido o ser eterno que eu sou. E as questões do mundo, as pressões, as dificuldades, elas estão cada dia se tornando menores, ínfimas. Eu tenho andado num lugar onde Deus Ele cuida de tudo. As necessidades, as coisas que são apresentadas, as mentiras que chegam à minha vida. Eu tenho combatido elas com a verdade. Porque essa é a luta. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. E o que é isso? É a verdade do mundo. Desculpa. É a mentira do mundo. Das pressões, da enfermidade, da pobreza, da morte. Combatendo contra a verdade de quem de fato eu sou. E eu sou filho de Deus. Isso não é pouca coisa não. Compreender essa verdade de ser filho de Deus e andar nela em fé faz o que a gente ande num lugar diferente. No lugar onde Abraão andou, no lugar onde Moisés andou, onde Josué andou, onde Davi andou. E um lugar onde é disponível para cada um de nós andar. Porque o mesmo Espírito que estava lá com eles, acompanhando eles, agora está dentro de nós, para nos dar vida. E o Espírito é o que vivifica. Então precisamos buscar mais do Espírito, buscar mais comunhão com Ele, escutar mais da voz dEle. Amém? Aleluia. Agora me perdi aqui na minha cabeça. Se levante do seu lugar, você que está aqui com a gente, pegue um copo, pegue um pão, volte para o seu lugar e vamos todos cear juntos. Eu sempre procuro fazer a ceia da maneira menos ritualística possível. Isso não quer dizer que não seja verdade e nem que não seja sério, porque se fosse sério eu não fazia. Não é isso? Obrigado. Mas por que eu procuro fazer da maneira menos ritualística possível? Para que você entenda dentro do seu coração. Pode sentar. Para que você entenda no seu coração a verdade. Qual é a verdade a respeito dessa prática? A verdade é aquilo que ele falou: esse é o meu corpo que por vós foi partido, fazer isso em memória de mim. Esse é o meu sangue, não de fato ou é o sangue, como alguns acreditam. É a teologia da
Fala essa palavra. Transubstanciação. Alguns creem que na hora que você ora, isso aqui se torna, quando você engole, se torna a carne de Cristo, literalmente. E você come carne. Isso se torna o sangue de Jesus, você bebe sangue. Não é literal. Até porque isso é suco de uva, não é nem mesmo o vinho que Jesus tomava lá atrás. Isso aqui não é aquele pão que ele comia, é outro pão. Só que tem um sentido. Queridos, o sentido das coisas. Aí eu volto para Santos do Perrei. Vai ser ciel é visível aos olhos. Se você enxergar bem com o coração. O sentido das coisas, elas estão dentro do nosso coração. Então quando você pega pão e você imagina que Jesus morrendo naquela cruz, podendo sair dali a hora que ele quisesse. Ele falou assim, eu poderia pedir ao meu pai, e meu pai mandaria miríades e miríades de anjos para me livrar. Eu lembro de Jesus lá no Getsemane, quando ele fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Era metafórico também o cálice, ele não estava com cálice na hora. Ou seja, eu tenho que beber essa coisa amarga da morte, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E a pressão sobre ele era tão grande que a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. E o corpo dele sofreu naquela cruz. E aí quando eu pego esse, eu lembro que ele, tudo que você imaginar de enfermidades, de doença, de câncer, de AIDS, de lepra, de vírus, de qualquer bagaceira mentirosa que houver nesse mundo, ele disse assim, eu vou receber tudo isso na minha carne para que você não tenha. Queridos, essa é a verdade. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, a saúde que Ele proporcionou para nós é a verdade, e a mentira que pode estar no teu corpo é a mentira. A doença que está aí é a mentira. A verdade de Deus em nós é a verdade que Ele levou sobre si. Por quê? Porque Ele morreu naquela cruz. Muito mais do que enfermidade, o perdão dos seus pecados, você é perdoado. Você é perdoado. Você é perdoado. Por quê? Porque você mereceu ser perdoado? Não, porque Ele quis, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A Bíblia está cheia de exemplos que falam ao nosso coração, não só à nossa mente. Está cheia de verdades que revelam quem Ele é para nós. Então, quando eu pego isso aqui, é um sentido para mim de que Ele foi moído. Ele foi esmagado. Ele morreu para que eu tivesse vida. Para que você tivesse vida. Porque Ele mesmo falou assim, se a semente cair na terra, não morrer, não vai gerar frutos. E Ele morreu lá. Ele ressuscitou. Para quê? Para que nós andássemos em novidade de vida. Essa é a verdade. Então quando eu pego esse pão amassado, moído, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele fala assim, isso é o meu corpo, que por vós foi partido. Façam isso em memória, se lembrando de mim, que eu morri naquela cruz, para que você tivesse vida. Entendimento disso, ele dá dentro do teu coração. Você pode simplesmente comer um pedaço de pão, que não vai tomar um pequeno cálice de vinho, de suco de uva, que também não vai hidratar você. Ou você pode, com fé, fechar os seus olhos e agradecer a Ele, como um sinal de que a sua vida pertence a Ele, porque Ele morreu por você. Pai, em nome de Jesus, sentado mesmo como você está, feche seus olhos, nós vamos orar. Ó Pai, eu vou fazer a minha oração aqui, você vai concordando comigo, ou você vai simplesmente fazendo a sua oração também. Você é livre para isso. Pai, em nome de Jesus, que nós estamos aqui, com o coração contrito na Tua presença.
Que nós podemos enxergar o Senhor naquela cruz, morrendo, sofrendo, seu sangue sendo derramado, suas mãos e seus pés furados. Do teu lado foi cortado aquelas coroa de espinhos sobre a tua cabeça. E a multidão rodeando. E aquela cena de terror. O Senhor passou por tudo isso por causa de mim. Não tenho palavras. Tudo que eu tenho a fazer é te agradecer. E te dizer que eu tenho um compromisso contigo. Um compromisso com o Senhor. E esse compromisso hoje nós, mais uma vez, reafirmamos. O Senhor morreu naquela cruz. O Senhor tomou a ceia com os discípulos antes. Depois o Senhor falou que nós faríamos isso em memória de Ti. Comendo do pão, que representa o Teu corpo. O corpo do qual nós fazemos parte agora. Comendo esse pão que representa a Tua vida. Porque o Senhor falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nós temos a vida hoje em nós, por causa do Senhor. E nós te agradecemos por isso. Nós te louvamos, Pai, por este corpo, do qual o Senhor nos inseriu, do qual nós fazemos parte, do qual nós somos filhos. Em nome de Jesus, você pode comer agora. Da mesma forma, Senhor, o Senhor falou, este é o cálice da nova aliança. Assim como naquele dia o Pai fez um pacto com Abraão. Assim como o Senhor também fez um pacto com Davi. Naquele dia o Senhor selou uma aliança com os discípulos. E falou para eles irem perpetuando isso. Por todos os séculos. E hoje nós estamos aqui, 2020 anos depois. Na Tua presença. Para reafirmar o compromisso que nós temos contigo. Esse é o Teu sangue. Que foi derramado naquela cruz. Que nos lava de todo pecado. O sangue da nova aliança. Do selo que nós temos contigo. E nós reafirmamos esse selo hoje, Senhor. No nome de Jesus. O nome sobre todo nome. O nome mais que poderoso. Tomamos hoje desse suco da videira, em memória de Ti, sabendo que o mesmo Jesus que subiu aos céus naquele dia vai voltar. Toda vez que eu pego esse cálice, eu não posso esquecer da Tua frase, quando o Senhor falou assim, não beberei do suco da videira até o dia que beberemos todos juntos na casa do meu Pai. Cada vez que eu pego esse cálice, no meu coração vem essa frase, o desejo de tomar junto com o Senhor. Juntos aí ao céu. Mas eu aguardo, Pai. Hoje eu tomo aqui, junto com meus irmãos. Todos juntos reafirmando a aliança que nós temos contigo. Num só corpo. E reafirmando também que nós queremos na Tua volta. Então que o Senhor venha logo. Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Porque o nosso coração deseja ardentemente pelo Senhor. Em nome de Jesus. Pode tomar. Aleluia. 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 Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado pela graça e pelo Espírito Santo em nós. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Obrigado por esta reunião, por esta palavra, por este ensino, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Muito obrigado. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?
Antes de encerrar a reunião, vou deixar gravado aqui que no domingo que vem nós vamos fazer a reunião, mas não vamos fazer aqui. Nós vamos fazer em Campina Grande, nós vamos estar participando lá do seminário, né, do encontro de oração e poder, juntamente com o pastor Adriano. No sábado e no domingo nós vamos transmitir online, você pode assistir, e nós vamos então fazer de lá o culto no domingo que vem. Eu não sei nem a hora que vai ser, acho que vai ser 19 horas, mas nós vamos avisando durante os dias também, da semana, amém? Deus seja louvado na sua vida, amo muito você, desejo do meu coração que você mergulhe cada vez mais em Deus, e nós possamos cada vez mais sentar e conversar sobre coisas espirituais, conversar sobre aquilo que é eterno, que o Espírito Santo tem mostrado ao nosso coração. Eu quero escutar você para aprender o que você tem aprendido com o Espírito Santo também. Amém? Está encerrada a reunião e até a próxima, em nome de Jesus.